Bom dia, boa tarde, boa noite, princesos e princesas. Estamos começando aqui hoje o Set Championship na Dream Up. Sou o Júlio Raposa, estarei comentando as partidas hoje com vocês de todas as rodadas e do top 8. À nossa esquerda, Feshkrala com vermelho e cinza e à direita, Del Rey com verde e azul. Del Rey já começou aqui usando Develop Your Brain. Olha as duas cartas do topo. Uma vai para sua mão e outra vai pro fundo. Feshkrala vindo com seu vermelho e cinza. Vamos ver o que ele nos apresenta. Desceu a Mulan, que é uma 2/1 que quando você coloca ela em jogo, você pode comprar uma carta e descartar outra carta, né? Ele descartou um Diablo, ok. Vamos ver o que o Del Rey nos apresenta para essa partida. O deck do Del Rey é aquele deck verde-azul do combo do Prince Philip. Então você desce um Malicious, né, que é a música, para pingar um de dano em todos os personagens oponentes. E depois um Prince Philip grande que vai banir todos os personagens do oponente que estejam com dano. Ele desceu um tipo para poder rampar. Então, claro, é um deck azul. Todo deck azul quer rampar. Ele já aproveitou e o Feshkrala aproveitou e já fez um de lore, desceu um Diablo. Diablo esse que é um 3/3, mas faz 2 de lore, então já é uma corrida. E o Del Rey aproveitou para usar o seu próprio tipo para remover a Mulan, sabendo que a Mulan pode evoluir para uma de nível mais alto, que vira um 5/6 quando ela entra. E se ela atacar algum personagem do oponente e banir, ele replica aquele dano em mais 2 outros personagens. Então, remover essa Mulan para não dar a chance do shift, melhor coisa. Del Rey aproveitou e desceu uma Cinderela para rampar mais um pouco. Final do turno, se você descer uma princesa, você deve. Você pode, melhor dizendo, né? Descartar uma carta. Não descartar, mas tintar uma carta da sua mão e para poder comprar outra. Feshkrala desceu um Lexton, que é um 4/4 com alerta. Ok, fez 2 de lore ali com o Diablo. Então o Fê neste momento tá correndo, ele tá bem, tá bem na vantagem. Ok, Del Rey desceu o Prince Philip de custo 3, já é a base pro Filipão, que é o de custo 9, mas que pode ser shiftado com 6 tintas. E ele cantou You Welcome, para quem? Para a própria Cinderela. Então ele cantou You Welcome, que você escolhe um personagem para embaralhar no deck e compra 2 cartas, pode ser tanto o seu quanto do oponente. Nesse caso, ele optou para embaralhar a própria Cinderela. Provavelmente ele está procurando as peças do combo para poder, em seguida, só controlar o jogo e ir fazendo a lore com mais tranquilidade. Vamos ver aqui se ele comprou. Ele deve ter comprado. Desceu um tipo, vai rampar, com certeza. É o que esse deck quer. A essa altura do campeonato, inclusive, ele já consegue fazer o Felipe Grande no Shift 6. O Fê tá pensando. Talvez uma possibilidade é descer aquele Bronx. Acho que ele não vai fazer isso. Ele vai descer uma carta de custo 4. Quem que ele vai descer? Um Goliath. Esse Goliath não é o cinza, é o vermelho, que é um 5/5. E toda vez que um personagem seu gárgula, né? Banir um personagem do oponente, você ganha um de lore. E ele já aproveitou e fez mais 2 de lore com o Diablo. Se o Del Rey quiser, ele pode remover com o Prince Philip, que bate 3, mas eu não sei se é a intenção do Del Rey nesse momento. Ok, pagou 4. Desceu a Cinderela de novo. Será que ele vai fazer o efeito da Cinderela? Trocou o Prince Philip com o Diablo. O Diablo ele avança muito a lore, então tiver a oportunidade de tirar rápido, talvez seja mais saudável. Afinal de contas, são 2 pontos de lore todo turno. E ele fez, claro, o efeito da Cinderela. Vamos ver.
Fê tá com duas cores que são controle de mesa, vermelho e cinza, então ele vai jogar trabalhando em cima do que tiver na mesa. Descer um Lexton e um The Coachman. Nossa, essa é uma carta que eu não vejo há um tempo. Ela é um 2/2, mas se você tiver dois personagens exauridos, ele ganha evasivo e vira um 4/2. E ele já aproveitou e adiantou um pouco mais de lore, tanto com o Goliath como com o Lexington. Não há nada na mesa nesse momento que consiga remover qualquer um dos dois. Então a melhor coisa que o Fish Krella realmente faz é acelerar a corrida por lore. Ok. Del Rey desceu a Clarabelle e já shiftou para Clarabellona no Shift 5. Em vez de gastar 7 de tinta, ele resolveu gastar só 6, que é o 1 da Clarabelle básica, mais 5 do Shift. Essa Clarabelle é aquela carta verde que... Ok, ele pingou o Malicious 1 de dano em todo mundo com a Cinderela. Mas voltando, essa Clarabelle é aquela que no final do seu turno você tem que ter a mesma quantidade de cartas na mão que o seu oponente. Então é uma compra garantida todo turno, basicamente. Voltamos para o Fê. Vamos ver o que o Fê vai fazer. Na situação de jogo atual, vou dizer que o Fê até tá com uma certa tranquilidade. Descer um Diablo, vai voltar a correr com lore. É só o Del Rey não descer nenhum Prince Philip. E ele desceu um Dock. Dock é esse que você descarta a mão para comprar duas cartas quando você coloca ele em jogo. Como ele não tinha mais nenhuma carta na mão, basicamente comprou duas. E agora, Fê, o que você fará? Lore, vai bater. Ok, desafiou a Cinderela, removeu ela. Cinderela, né, devolve só 2, então o Lexton sobrevive. E vai começar a fazer mais lore com todos os personagens que ele pode, que estão na mesa. Não tem por que não. O Del Rey está muito atrás em quantidade de personagens na mesa. Então, a oportunidade do Fê de fazer lore é agora. Porque se o Del Rey entrar com combo, vai ficar bem difícil. Ok. Del Rey tá pensando o que ele pode fazer aqui. É uma situação difícil. Vermelho e cinza com mesa cheia. É bem complicado, porque pode remover tudo que você jogar. Acho que ele vai usar o tipo para tirar um Lexington. Provavelmente é isso. Usou o tipo, que bate só um, mas o Lexington já estava com dano suficiente, então ele já aproveitou. E bateu com a Clarabelle no Goliath. Já removeu o Goliath da mesa. Não sei se essa é a melhor decisão, mas ajuda a dar uma desacelerada na contagem de lore do Fê. Mas o Del Rey precisa do combo. Se ele não tiver o combo do Philip, vai ficar bem difícil para ele. E ele desceu o... Qual é o nome do personagem? Basil. Joga na mesa, devolve um personagem pra mão. Quando ele der quest, o oponente precisa descartar uma carta da mão também. E, obviamente, efeito da Clarabelle, então ele repôs a mão que ele já não tinha mais nada. Vamos ver como o Fê responde. Desceu um Shuriken. Shuriken é esse que toda vez que um personagem seu desafia o oponente, você ganha um de lore. Ele com certeza vai remover a Clarabelle da mesa, ganha um de lore. Então, Del Rey fica agora numa situação mais delicada de compra de cartas, até porque ele só tá com 3, se eu não me engano, pelo que eu tô olhando aqui na câmera. E o restante acho que ele vai fazer lore, não tem por que não. É isso. Não vai fazer com o Diablito? Desistiu de fazer com o Diablo, mas dava pra fazer com o Diablo também. Ok, Del Rey está pensando. Será que ele tem as peças do combo na mão? É a chance dele voltar para esse jogo. O Fê tá bem adiantado, o Del Rey ainda não fez nenhum pontinho. Descer um Filipão. Banir os dois personagens que tem dano. Ok, mas ainda tem dois personagens na mesa que
juntos fazem 3 pontos de lore. Então, em 2 turnos o Fê teria que fecharia o jogo. Fez o efeito do Basil, quando dá quest o oponente descarta uma carta da mão aleatoriamente. Descartou a Calhoun, que era uma ameaça, tudo bem. Ele desceu. Ok, ele desceu a Jasmine, desceu o Capitão Gancho. Tá enchendo a mesa de novo. E aqui, em 2 turnos, ele pode fechar o jogo se ele quiser. 2 de lore. Eu não viraria o Shrekan, por mais que agora ele já esteja adiantado. Não sei se vale a pena fazer isso, porque a chance do Del Rey tirar o Shrekan da mesa e você perder o efeito passivo dele de ganhar 1 de lore toda vez que um personagem seu desafia um oponente. E não precisa banir, é só desafiar, então. Mas ele decidiu virar. Ele tá contando que o Del Rey não vai conseguir remover nada da mesa. Desceu um Developer Brain, provavelmente está procurando alguma peça de combo. Ele comprou um Príncipe Philip e uma outra carta azul que eu não vi qual é. Ok. Já escolheu qual é a carta que ele vai querer usar. Mas aqui eu acho que essa partida pro Del Rey voltar vai ser bem difícil. Ele vai tentar procurar alguma carta do combo. E a primeira partida acho que está encerrada. Feshkrala levou o primeiríssimo ponto. Ele estava muito adiantado, não tinha mais como Del Rey voltar nessa partida sem fazer um baita de um controle. Estamos voltando aqui para a segunda partida desta primeira rodada. Feshkrala com seu deck vermelho e cinza, Del Rey com verde e azul. Verde e azul esse que é aquele do DLC de Richmond. O Feshkrala tá inovando, trazendo um vermelho e cinza para esse meta. Vamos ver se ele consegue manter o jogo que ele fez até agora. A primeira partida ele correu muito com lore. Desceu agora uma Moana, que é uma 3-2, mas ela só pode atacar se tiver um capitão na mesa, senão ela fica restrita a fazer lore ou cantar para fazer música. Del Rey só rampou nesse momento. O Fê já fez um de lore e desceu um Diablo. Diablo esse que faz 2 pontos de lore, mas é um 3-3, é um corpo grande na mesa para um turno tão cedo. Ok, Sail to the Right. Compra uma carta, você pode tintar uma adicional esse turno. Então, esse turno o Del Rey já deve ir para 4 tintas. Ok, tintou um tipo. E o Pato Donald. Ok. Passou direto, já está bem mais adiantado que seu oponente. Seu oponente ainda está chegando na terceira tinta, o Del Rey já está na quarta, indo para a quinta. É o que o verde azul quer. Na verdade, é o que qualquer deck azul quer, né? Rampar para descer as cartas grandes mais cedo que seu oponente conseguiria. Muito bem, Feshkrala desceu ali mais uma carta, já aproveitou e fez lore, já tá com 4 pontos e ele vai fazendo o que ele fez na partida anterior. Vai acelerar a corrida de lore dele. Del Rey desceu a Cinderela. Eu sinto que é uma partida um pouco difícil pro deck do Del Rey, justamente porque ele trabalha mais no late game. Ainda que ele ramp, é um deck que exige um pouco mais de tempo para trabalhar. Tanto é que é um deck que sofre contra decks que são mais agro de lore. E o Feshkrala já deve ter sacado isso, por isso que não tá tendo receio nenhuma hesitação para acelerar sua lore. Desceu um Shrekan, vai fazer lore com todo mundo. Será que ele vai fazer lore com Lishang? Ele pode desafiar a personagem em pé. Desafiou ali a Cinderela e já aproveitou e ganhou um ponto de lore com o efeito do Shrekan. É, 8 pontos de lore já. Rapaz, esse vermelho e cinza tá rápido para um deck vermelho e cinza. Del Rey trocou a Cinderela com Lishang.
Li Shang é uma ameaça porque pode desafiar personagens em pé e o Del Rey não quer que seus personagens que estão em pé, que ele não usa tão rápido, sejam removidos tão cedo. Ok, tá pensando, tá uma situação difícil aqui, vamos ver. Mas ainda tem bastante tempo, ele consegue se recuperar aqui. Desceu outra Cinderela. Será que ele vai fazer o efeito da Cinderela mais uma vez? Tintou uma carta, passou, vai fazer o efeito da Cinderela para comprar uma carta. Agora ele está bem adiantado na quantidade de tinta. Tudo que ele precisa é ter as pecinhas do combo, Malicious com o Filipão e ele resolve a mesa do Fê com mais tranquilidade. Descer a carta de custo 5. Desceu Mushu. Mushu esse que. E já correu com lore. O Fê entendeu que se ele correr com lore, ele tem mais chance de ganhar do que ficar controlando a mesa do oponente. Até porque a mesa do Del Rey só tem um personagem e ele tá em pé. Então não faz sentido nenhum realmente deixar os seus personagens em pé para atacar. Mas assim o Fê vai se adiantando muito. Visions of the Future, vai olhar as 5 cartas do topo, vai escolher uma para pôr na mão e o restante vai pro fundo. Opa, vi ali, tem o Malicious, pode ser que ele pegue o Malicious pro combo? O que ele pegou? Não vi ali qual foi a primeira carta. O restante vai pro fundo. Ok, eu creio que ele já tem o Malicious na mão, ele deve estar atrás do Prince Philip Grande. Tentou, vai pagar 6, vai descer uns Puxite. Todas as cartas de custo até 3 viram tinta de ambos os oponentes. Então foi uma senhora limpeza de mesa. O problema dessa carta é que você dá recursos para o seu oponente. Se o seu oponente não é um deck de comprar muita carta, como os roxos, não vira exatamente uma situação ruim. Porém, o Fê ele tá com muita carta na mão, então ele consegue jogar qualquer coisa e encher a mesa outra vez. Exatamente, ele perdeu 3 personagens, ele vai pôr 3 personagens na mesa e ainda desceu o Doc. Então, além de tudo, ele conseguiu repor a mão. Del Rey aqui acho que fica uma situação mais delicada. Tomara que tenha o combo, porque o combo do Prince Philip é o que vai resolver aqui a sua vida. Cantou, pingou um de dano em todo mundo. Vai fazer o combo? Vai fazer o combo! Desceu o Prince Philip. Varreu a mesa do oponente e agora é ficar controlando para conseguir vencer o jogo e ir para uma terceira partida. O seu oponente ainda tem opções de cartas na mão, torcer para ele ficar no top deck agora e você conseguir ficar controlando ele enquanto vai fazendo lore. Desceu um Zeus. Zeus esse que no boost ele vira um 4/5. Desceu outro Zeus. Rapaz. O que ele vai fazer? Vai boostar o Zeus. Ok. Pelo menos um. Ele tinha um recurso sobrando, ele aproveitou para boostar. Tá ótimo. Eu confesso a vocês que eu fico em dúvida às vezes de fazer isso de boostar quando eu não vou usar o personagem ainda. Del Rey desceu outra Clarabelle. Vai fazer 3 pontos de lore com o Prince Philip e vai passar. Mas voltando aqui, aproveitando que é o turno do Fê, eu não sei o quanto é razoável boostar um personagem que você não vai usar no turno ainda, ou o efeito qualquer dele, pensando que se seu oponente remover, você perdeu a carta do personagem mais a carta que estava embaixo dele, que podia ser uma carta que resolvia um jogo para você. Desceu um Bronx, ok, Bronx é fortíssimo, é um 6/4 com Reckless, ou seja, ele tem que bater em todo o turno se possível. Deu boost no outro Zeus, agora ele pode fazer os 4 pontos de lore com os 2 Zeus, basicamente. São 2 personagens 4/5, fica bem mais difícil de remover eles da mesa. E assim o Feshkrala tá basicamente a 2 turnos de fechar o jogo. O Del Rey ele precisa fazer um hard control agora, senão vai ser outra partida que ele fica perdido. Ah não, olha, o Fê na verdade questou com um e vai cantar com o outro para remover a Cinderela, ok.
uma carta a menos na mesa pro Del Rey. Pelo menos para fazer canções, já que a canção mais cara do deck verde e azul do Del Rey é de custo 4 e a Cinderela conseguia cantar. Então agora, se ele quiser cantar, vai ter que ser ou com a Clarabelle ou com o Príncipe Felipe. Ele removeu um dos seus, ok. E que ele vai descer? Desceu o Basil, vai devolver um personagem pra mão. Ele devolveu o Zeus. Deu cartas pro oponente. Não sei se foi a melhor solução aqui. Talvez teria devolvido... Tudo bem, o Zeus ele tá um 4/5 e o Del Rey não consegue remover, embora ele pudesse remover com a Clarabelle e devolver pra mão só o Bronx. E aí ficar livre pro próximo turno. Mas tudo bem. Vamos ver pra onde que esse jogo vai. O Del Rey tá um pouquinho pra trás na lore. Vamos ver se isso aqui vai ser o suficiente pra fechar o jogo. Ok, o Fê desceu de novo os Zeus. Boostou pra ele virar um 4/5 de novo. Desceu um Sherekan. E ele não consegue bater no Prince Philip, porque o Prince Philip é evasivo, então o Bronx não faz nada. Ok. Del Rey tem chance aqui, mas ele precisa fazer um controlezinho. Deve estar explicando ali a regra pro Del Rey. O Zeus nesse momento é um 4/5, quando ele tem uma carta embaixo dele. Questou com Basil, volta um personagem pra mão, e quem que ele vai voltar pra mão? Aliás, desculpa, ele não volta o personagem pra mão, ele faz o oponente descartar uma carta. E vai fazer mais lore, ele correu com lore. Assim, o Fê ele não fecha o jogo agora, então correr com lore talvez não seja exatamente uma decisão ruim, mas desceu outra Clarabelle. E um tipo, um tipo. Ok. Del Rey tem grandes chances aqui. E ele entregou a partida? Ele entregou a partida. Então temos o vencedor da primeiríssima rodada. Feshkrala com 2-0. Conseguiu vencer a partida contra o Verde e Azul, que é um deck ali mais control, né? Venceu com um deck vermelho e cinza. Parabéns, Feshkrala. Muito bem, foi uma partida excelente, né? O Feshkrala, ele entendeu que ele podia correr com lore porque o Del Rey não conseguiria acompanhar o ritmo, pelo menos não no início do jogo. O problema dele seria se o Del Rey conseguisse começar a controlar. Aí seria uma dor de cabeça, mas tudo bem. Então é isso. Primeira rodada encerrada aqui com essa primeira partida. Nos vemos nas rodadas seguintes aqui. Até o próximo.